Cuidado nas escolhas. Tem caminhos para a vida e tem para a destruição. Parte 32, dia 23/8/2024. Pode esperar ter tirado de sua mão com aceitação na corte do céu. Está nestas 4 coisas. 1. Ao tomar a lei como fora da mão, não de um Deus absoluto, mas de um Deus em Cristo. Mateus 17:5. Os homens naturais, por causa de sua cegueira espiritual, recebem a lei como o inocente Adão recebeu de Deus, sem olhar para o mediador como o canal de sua transmissão. Portanto, eles se propõem a obedecê-la como podem e pensam que podem, para que possam ter vida por sua obediência a ela. Isso estraga sua obediência, torna-a servil e inaceitável a Deus. Gálatas 4:24-30. Porque não é perfeita. Mas o verdadeiro cristão recebe a lei de um Deus Redentor e Salvador em Cristo. Êxodo 20:1-2. Recebendo assim a vida pela fé na promessa gratuita. Eles se propuseram a obedecer por amor a um Deus reconciliado, em agradecimento ao Redentor e com o caminho que ele os designou para caminhar para a perfeição daquela vida que ele comprou e concede de graça gratuita. 2. Ao depender de Cristo para obter força para cada passo de seu caminho, como ramos que devem produzir frutos pela comunicação da seiva do tronco. João 15:6. Isso o apóstolo exorta. 2 Timóteo 2:1. Seja forte na graça que há em Cristo Jesus. Portanto, o cristão segue o caminho da santa obediência, como Davi saiu contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3:17. Portanto, em sua obediência, ele é abnegado e humilde, reconhecendo-se um servo inútil quando ele fez tudo. 3. Ao depender dele para a aceitação de toda a sua obediência, não ousando confiar a aceitação da mesma à natureza da própria obra. Gênesis 4:4, comparado com Hebreus 11:4. Este é um passo difícil no caminho estreito, que somente os verdadeiros cristãos fazem. Filipenses 3:3. Ser negado a nossa obediência quando isso é feito. Não enfatizar sua aceitação em nossa diligência. Sinceridade e realizações não é fácil. No entanto, é certo que a aceitação é apenas por causa de Cristo. 1 Pedro 2:5. 4. Por último, no recurso diário a Jesus Cristo para purgar os erros do nosso caminho. Zacarias 13:1. Não há ninguém que ande tão exatamente, mas eles ainda estão dando passos errados e contraindo novas impurezas que não podem ser purgadas senão pela aplicação do sangue da aspersão. Não há um passo que seja o melhor a fazer, mas há algumas impurezas que se apegam a eles, de modo que ainda precisam lavar os pés. João 13:10. Este, então, é o exercício diário no caminho estreito, e não há andar nele senão em Cristo. A soma do que é dito é que o caminho estreito é o caminho da santa obediência, em que se anda em Cristo, no caminho dos mandamentos de Deus. E esse caminho de santa obediência pode ser adotado nesses dois. 1. A maneira de fazer ou trabalhar em obediência à vontade preceptiva de Deus. Eclesiastes 9:10. Deus define a cada homem a obra que ele tem que fazer, sua obra de salvação e sua obra de geração em toda relação em que estamos com Deus ou com os homens, nosso dever é estabelecido por seu mandamento. Ele nos designou
o que devemos fazer para sua honra e para o bem de nós mesmos e dos outros, e para o desempenho de cada parte dela. Devemos nos colocar em obediência à sua vontade e que em Cristo Jesus. 2. A maneira de suportar ou sofrer em obediência à sua vontade providencial. Mateus 16, 24. Deus atribui a cada um seu fardo particular de cruzes e aflições e exige que eles sigam seu caminho sob eles, para seu julgamento. Aqui está o exercício para suportar as graças, a fé, a abnegação, a paciência, a esperança, e etc. E devemos nos colocar no suporte cristão dessas coisas em obediência à sua vontade, e que em Cristo Jesus. Assim devemos andar no caminho estreito, agindo e exportando em Cristo, tomando nossa devida e nossa provação como fora de suas mãos, e seguindo em frente com ambos com confiança nele. E este caminho tem um conjunto duplo de marcas sobre ele, desde o início até o fim dele. 1. Os passos do rebanho, o rebanho de Cristo. Cânticos 1:8. É o caminho pelo qual a companhia dos santos percorreu em todas as gerações, para os que virem, veja as marcas dos pés do rebanho de Cristo. No caminho estreito, como as da manada do diabo devem ser vistas no caminho largo. No primeiro, você verá as marcas dos pés dos patriarcas, profetas, apóstolos, todos os santos do Antigo e do Novo Testamento. Neste último, você verá as marcas dos pés de Caim, Faraó, Judas e todos os ímpios de todas as gerações. A prática habitual dos santos é o que faz estes passos no caminho estreito, consistindo em duas partes discerníveis. A primeira parte, ou seja, fé em Cristo e as promessas por meio dele. Esta é a primeira parte de seus passos, sendo aquela pela qual os santos de Abel, em todas as gerações, fizeram e sofreram grandes coisas. Hebreus 11, 1:39. Eles creram e fizeram suas boas obras. Acreditaram e suportaram suas provações e aflições. A promessa de Cristo foi dada, Gênesis 3:15, para colocá-los primeiro no caminho, e o primeiro movimento foi Adão e Eva crendo nela. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, louvado e santificado seja o teu santo nome. Pai, dá-nos a tua bênção, o teu renovo cada dia mais. No nome do Senhor Jesus Cristo é o que te pedimos. Amém e amém.